Boa noite a todos aqui presentes e quem nos prestigia remotamente também. Gostaria de começar agradecendo o convite aqui da escola, do IFSC, né, pela sua oportunidade de poder, depois de 17 anos de formado, poder voltar aqui e compartilhar um pouco da minha experiência profissional. Agradecer especialmente aí aos meus professores, né, que ainda seguem aqui na escola, o professor Razenac, Rovani, Cabral, especialmente o Flávio. O Flávio não foi meu professor, mas foi quem me fez o convite aqui, eu aceitei de prontidão, porque é um grande prazer poder estar aqui colaborando, né, compartilhando conhecimento com principalmente com o pessoal que está aí na graduação, né, fazer um incentivo, né, para que continuem, que a profissão, como foi comentado aqui, é uma profissão muito boa. Eu sou apaixonado pela profissão agrimensura, sou geógrafo também, né, antes de ingressar aqui em 2005, eu fiz curso de Geografia na UDESC, me formei em 2005 e logo na sequência entrei aqui, né? Então, como buscando uma complementação, né, conhecimento geográfico, né, para buscar conhecimento mais prático, né, da topografia, da agrimensura, né, e que é uma área de conhecimento que veio agregar muito na minha formação de geógrafo, né? Eu atuo mais ligado a atividades de geoprocessamento na CGT Eletrosul, e então vai ser bem interessante também o que eu trouxe aqui para mostrar, que é algo mais relacionado à atividade de geoprocessamento, né? Isso mostra como a profissão de agrimensura ela é realmente muito ampla, né? Permite que, desde do profissional atuar de forma mais generalista ou de forma interdisciplinar, né, associada a outras áreas de conhecimento, como também aquele que quer buscar uma especialização, né, como foi o caso aqui dos outros palestrantes que apresentaram, né? Então, tem espaço para todos os gostos, né? Então, eu também achei oportuno colocar aqui uma foto aqui de uma agrimensora, aproveitando o mês de março, né? Tivemos aí o Dia Internacional da Mulher, então acho que temos, né, temos cada vez acho que mais mulheres também, né, atuando na área, né? Então que sejam bem-vindas, né, sempre. Então, vou falar um pouquinho aqui dessa minha trajetória na Eletrosul. Eu sou empregado na empresa, vou completar agora, no mês que vem, 18 anos de empresa. Então, desde que eu estava aqui no curso, eu já comecei lá como estagiário, e depois fui contratado, depois veio o concurso, passei, e estou lá até hoje. A nossa área, eu atuo lá na área de gestão fundiária e meio ambiente. Então, é o departamento da empresa responsável pelo licenciamento ambiental de grandes obras e pelas liberações de áreas, podemos dizer assim, né? Então, é a topografia, o cadastro dos imóveis, a indenização para liberar as áreas para as obras. E a gente atua em todas as fases desses empreendimentos, né? Desde a fase do planejamento, implantação, operação, manutenção. Então, é uma área que ela é bem centralizada, enxuta, e atua em todos os segmentos da empresa. Então, assim, para ter uma noção da área de atuação da empresa, tá? Hoje, a empresa ela é focada
no setor de energia em geração e transmissão de energia. Hoje nós temos um complexo eólico em operação, uma usina solar, uma usina térmica, 4 usinas hidrelétricas, 12 mil quilômetros de linhas de transmissão, que é o carro-chefe da empresa, 57 subestações associadas a essas linhas. Temos outras parcerias, né, em todos os segmentos com outras empresas, né, e todas essas usinas aqui têm um potencial de mais de 2 mil megawatts instalado, né, e atualmente estamos construindo um novo parque eólico, né, que vai agregar mais 402 megawatts aqui na potência instalada. Aqui eu trouxe algumas fotos, né, para quem não conhece cada tipo de empreendimento, né. Essa aqui, então, é a foto da nossa usina térmica, lá de Candiota, né, movida a carvão. Aqui é a usina solar, que fica no prédio, aqui na sede da empresa, né, isso aqui foi até um projeto piloto de pesquisa e extensão, né, então foi instalado painéis solares em toda a cobertura do prédio e nos estacionamentos, né. Aqui nós temos uma imagem de uma usina de São Domingos, lá no Mato Grosso do Sul, né? Aqui tem a visão do... deixa eu voltar aqui. Aqui temos a visão do reservatório, com barramento. Aqui tem a casa de força. E aqui a subestação que coleta essa energia gerada. Aqui é uma imagem do parque lá de Santana do Livramento. Aqui uma visão de uma outra subestação. Aqui uma visão de dentro da subestação. Aqui já linhas de transmissão, né? Aqui é bem interessante, aqui é uma travessia lá na região da Lagoa dos Patos, então são estruturas bem grandes, né, que ficam dentro da água. Aqui para ter uma noção do tamanho das estruturas, né, perto das pessoas, uma torre em manutenção. Né? E aqui digamos, o esquema, né, do que é o setor energético, né? Então a gente tem aqui a fonte geradora, né, no caso representada por uma usina hidrelétrica, a subestação que coleta essa energia gerada, seria equivalente a essa aqui, e daqui ao transporte dessa energia, né, pelas redes de alta tensão, né, até os centros consumidores, né, para outras subestações de menor potência. Então, essa energia que geralmente sai a 230, 500 ou até 750 kW, né, elas vêm chegando próximo dos centros urbanos e vão sendo rebaixadas para 138, 69 kV, até chegar nos postes, lá 13,8 kV, e chegar na casa do consumidor lá 220 watts. Né? Então, a Eletrosul, ela atua até aqui, no segmento, então, de geração e transmissão. Daqui para frente, que seria a distribuição, é a nossa parceira Celesc, aqui no estado, que atua, né? Então, a Eletrosul ela não atua nesse segmento de distribuição, né? Então, aqui eu listei algumas atividades, né, da atuação do agrimensor lá na empresa. Né? Então, a gente atua, né, em diversos segmentos, diversas atividades, né? Então, desde levantamentos topográficos, cadastrais, com diversos tipos de equipamentos, métodos, né? Temos estações totais, níveis, GPS, dupla frequência, sistema RTK, temos drone, por aí vai. Então, realizamos, né, diversos tipos, né, de levantamentos, conforme a necessidade.
locações de obras de estrada, né, cartografia temática, né, para subsidiar os processos, principalmente ambientais, de licenciamento, né, ou fundiário também, diagnósticos fundiários para regularização de imóveis, né, para a própria gestão de imóveis, né, dos imóveis próprios ou das servidões, né, de passagem das linhas. Então, tem uma manutenção a ser feita, né, ao longo do tempo. Anuências patrimoniais, né, que é o caso dos proprietários que são afetados por linhas de transmissão, quando ele vai fazer uma retificação do imóvel, um desmembramento, qualquer movimentação na matrícula, ele precisa de uma anuência da concessionária que detém aquela servidão. Semelhante a um confrontante que assina, as empresas concessionárias também são acionadas, e até é uma questão que poucos profissionais conhecem, né? Então, a gente recebe uma média aí de 20 solicitações de anuências por mês, é praticamente uma por dia. E, geralmente, ele já vem com a notificação do registro lá, prazo, né, curtinho, para atender, né, e aí vem aquele pedido, né, pelo amor de Deus, arruma rápido que a gente está com o prazo esgotado. Né? Então, né, para quem atua na área, né, quando forem fazer alguma atividade em algum imóvel que tenha servidão, né, já podem saber que podem se antecipar e pedir anuência previamente, né, para evitar maiores desgastes. Né? Monitoramento de áreas, monitoramento de estruturas, né? A gente teve alguns episódios de fazer monitoramento de estruturas em subestações, barramentos de usinas, né? Quando tem alguma suspeita de trabalho, né? Movimentação, monitoramento de ocupações regulares nas faixas de servidão, né? Existe muita ocupação irregular, é o problema do momento no setor energético, né? Acho que ao longo de muito tempo não teve uma atenção devida, e hoje as áreas de servidão estão bastante críticas aí na questão de ocupação irregular. Desde atividades aqui mais, digamos, complexas, relacionadas ao geoprocessamento, né? Então, o tratamento de todos esses dados, né, que são levantados, tratamento, padronização, armazenamento, né? Como o meu colega, o Xará, comentou, né? Tem que ter padronização, tem que ter organização do dado, né? Não é só fazer um levantamento, fazer um mapinha, né? Esse dado ele pode ser gerido por muitos anos, né? Se for bem padronizado, bem tratado, bem gerido. Né? E, atualmente, estamos também atuando no desenvolvimento de sistemas e aplicações WebGIS. Né? Então, a própria tecnologia está avançando muito rápido. Né? Então, hoje, o próprio agrimensor, ou geógrafo, qualquer profissional que não seja da área específica de desenvolvimento, já consegue desenvolver uma aplicação, né, sem saber de programação de linguagem, né? Existem já algumas tecnologias que permitem isso. Então, isso dá muita agilidade, né, para a área técnica. Então, tudo isso aqui, né, são atividades, né, que a gente desenvolve lá e que compõem aqui o que a gente chama, né, de o nosso geoprocessamento corporativo, né, que é a junção, né, de todos esse conjunto, né, de técnicas, métodos de abordagem sistêmica, né, aquisição, armazenamento, processamento, representação, uso de dados, informação e compartilhamento disso dentro de uma organização. Né? Então, a coleta do dado faz parte do geoprocessamento, né? O uso de sensores orbitais, modelos, coleta de dados com drone, né? Isso tudo vai para uma infraestrutura, né, de dados e sistemas, né, complementares que facilita, né, então, o desenvolvimento aqui de aplicações onde o usuário lá da informação vai poder se virar, digamos, né, sem a necessidade de estar com o agrimensor do lado, né, para
identificar, às vezes, algum dado que ele precisa. Tá? Então, dentro dessa gama de atividades que a gente desenvolve, né, hoje a nossa equipe lá é bem enxuta, nós somos em 6 profissionais, já fomos no passado, chegamos a ser em quase 20, né, em épocas que tinha muitas obras. Hoje somos em 6, né, desses 6 temos 4 geógrafos, desses 4 geógrafos, 3 são técnicos agrimensores também, e temos um engenheiro agrimensor e uma geógrafa. Então, bem diversificado. Então, agora eu trouxe aqui algumas experiências, né, que para mim, ao longo da minha jornada profissional, foram muito importantes, significativas, né? A primeira delas foi essa usina de Passo São João, que fica lá no noroeste do Rio Grande do Sul, né? Logo que eu estava ainda aqui estagiando eu estava fazendo o curso, estagiando lá e já me lançaram nesse empreendimento, né? Eu cheio de vontade de fazer, de aplicar o conhecimento, mas zero experiência, né? Então foi a minha escola. Considero que foi a minha escola na profissão, porque um empreendimento assim que tinha várias características interessantes. Deixa eu colocar aqui na próximo slide. Ele tinha uma usina de médio porte, né, que tinha área urbana próxima, muitos minifúndios com residências que ficaram embaixo d'água. Aqui foram... Vamos passar aqui. Aqui nós temos já uma visão do canteiro de obras da época, né, que é essa região aqui. Então, toda essa área foi desapropriada. Aqui foram cadastradas mais de 500 propriedades, né? A maioria minifúndios, né? Com características diversas, né? E uma coisa que foi muito marcante para nós foi a questão da definição da área de APP rendimento, que ele teve uma faixa de APP variável. Foi bem ali na época 2010, 2008, iniciou esse empreendimento e estava naquela discussão de norma de CONAMA, de área de preservação, então se era 30, se era 100, e aí era definido 100 metros, só que pela característica fundiária da região, muitos minifúndios, que se aplicasse 100 metros, inviabilizaria a maioria desses imóveis. A área que remanesceria seria improdutiva e insuficiente para dar continuidade na atividade fim daquele imóvel. Então, o órgão ambiental propôs, aqui foi uma conjunta, propôs fazer faixa variável. Então, tinha que ter, no total de APP, tinha que ter uma área equivalente a uma faixa de 100 metros, mas poderia variar para mais e para menos. Então, nunca menos de 30, que era o mínimo, mas podia passar de 100, aonde precisaria compensar. E aí vocês imaginem que nós fizemos isso imóvel por imóvel, estudamos caso a caso, definimos APP imóvel por imóvel. Então, e isso levávamos em consideração vários critérios, né, ambientais, porque tinha que analisar se o remanescente ficaria viável, se o proprietário tinha interesse em se desfazer de mais ou de menos, várias questões desse tipo, né? E aí a gente fazia um modelo, levava para o proprietário, a equipe, né, outra equipe levava para o proprietário, se aceitava, já voltava, já validava, ia fazendo um controle, porque pensa, eram praticamente 600 imóveis, tinha que ir controlando, aceitou, quantifica a área, tal, e vai fazendo o controle da área para chegar ao final, não apropriar nem a mais, nem a menos, né? Então, foi um trabalho muito interessante, tá? O cadastro dessas propriedades foi contratado, todo o serviço, né? Obviamente, foi contratado, né?
A empresa, então, gerou toda essa base cartográfica, foi feito um aerolevantamento, 1 para 5.000 na época, a cota de inundação aqui azulzinha foi implantada com nivelamento geométrico, né? A empresa fez plantas individuais de cada imóvel, né, com todo o levantamento topo cadastral, detalhes para uso do solo, para poder avaliar e indenizar, né, todas essas áreas. Aqui, depois que nós tínhamos o cadastro das propriedades... Opa. Volta. Aqui, depois que nós tínhamos o cadastro das propriedades pronto, e tínhamos a cota de inundação, aqui a gente que fazia esse trabalho, então, imóvel a imóvel, para fazer, né, então, aqui a foto nós no escritório, lá na época, né, foi montado no escritório lá na obra, para facilitar essa logística, né, na época ainda não tinha essa facilidade, né, de internet e sistemas digitais, era tudo ainda analógico, né? Então, a gente definia uma área a ser desapropriada, gerava a planta, imprimia, anexava nos processos aqui, o pessoal ia para campo, conversar com o proprietário, aceitava, voltava, já separava. Se o proprietário, às vezes, dizia, não, pega mais esse cantinho, não, deixa, não, vou ficar sem mato, deixa um cantinho de mato para mim, e adequando. Então, tinha processos que fazia e refazia 2, 3 vezes. Então, pensa, de 600, nós fizemos algumas milhares de plantas aí. Aqui, essa imagem dá para ver um pouco dessa situação. Então, por exemplo, esse imóvel aqui, o proprietário não quis se desfazer da área além da obrigação que seria os 30 metros. Esse aqui do lado já tinha interesse, nós tínhamos interesse também em abraçar áreas de mato, né? Se era para compor a PP, já estava, né, meio caminho andado. Então, e ainda assim, ó, né? Tu vê aqui também, ó, tinha uma linha, uma cerca aqui, o proprietário já concordou, então ia se abraçando áreas de interesse, deixando de fora aquelas que... Né? E assim foi, ao longo de uns 2 anos, nós ficamos desenvolvendo esse trabalho. Depois de aprovado, né, pelo proprietário, se gerava, então, os mapas para fazer as avaliações e indenizações. Aí uma outra questão interessante desse empreendimento foi depois a demarcação em campo desta linha, né, que é a linha de desapropriação, né, coincidentemente com a área da APP. E outra obrigação, né, imposta pelo órgão ambiental na época foi fazer o cercamento dessa APP. Então, nós tínhamos aqui um perímetro de 181 quilômetros de cerca para fazer. E precisava, antes de tudo, fazer a alocação, né, a demarcação, né, dessas áreas para a empresa, na sequência, vir com a cerca. E, na época, nós contratamos esse serviço. A empresa que ganhou a licitação não ficou uma semana no campo, viu que não ia dar conta, jogou o preço lá embaixo e correu. E nós já estávamos com o prazo bem apertado, né, porque já estava prevendo a empresa do cercamento vir, e nós não tínhamos muita alternativa, né, não tínhamos tempo hábil para fazer uma nova contratação, mas também não tinha equipe nem equipamento para fazer. Isso aqui já foi 2009, 2010, né, recém tinha os primeiros sistemas RTK, né, foi onde a gente teve a oportunidade de justificar na empresa, ó, a gente tem condição de fazer aqui, se botar, viabilizar equipamento e equipe. Né? Aí foi a alternativa que aconteceu. Né? Aí nós adquirimos, foi nossos primeiros sistemas RTK, contratamos uma equipe extra ali de campo, e aí ficamos lá 1 ano e pouco, nós mesmos executando esse serviço. Então, fizemos toda a demarcação desses 181 quilômetros. Na sequência, veio, então, a empresa fazendo a cerca, né? Aqui mais na foto da equipe. Aqui dá para ver lá no fundo, aqui já outra frente de trabalho, né? A empresa do desmatamento da área que seria alagada, né? Então, a área já estava lá
várias frentes. Tá? E depois, né, depois de concluído, né, o empreendimento aqui, a gente continua, né, monitorando. Teve várias situações, né, como a região era uma região de minifúndio, tinha muitas atividades, né, rurais e gado. Então, como foi criado o lago e foi implantado uma faixa de APP, a atividade econômica, né, a pecuária, que tinha acesso ao rio para o gado, né, beber água, eles ficaram sem acesso. Então, foi feito todo um trabalho de cadastramento, quem era produtor, quem era pecuarista, ou que tinha algum tipo de acesso ao lago, ao rio, né? Então, foram criados esses corredores, né, de dessedentação, que chama, né, que era para as propriedades que tinham animais poderem acessar o lago, e isso até hoje, né, é monitorado, porque a dinâmica é muito grande, né? O proprietário vende, deixa de produzir gado, ou compra uma propriedade que agora vai querer ter. Então, é constante, abre, fecha, corredor, né, o tempo todo. E sempre, né, com aval do órgão ambiental, porque tem também uma certa quantidade de área que pode ser usada para essa finalidade. E aqui, então, temos uma visão, né, do antes e do depois, né? Então, aqui nessas áreas circuladas, a gente vê residências que estavam em áreas afetadas e que depois foram realocadas para fora. Tem aqui o próprio sistema viário, passava por aqui, foi realocado para cá. Então, em todas essas atividades a gente atuava, né? Seja por opção da empresa, ou, às vezes, tapar buraco, um contratado que não dava conta, ou que, né, por algum motivo, então a gente atuava em todas essas frentes. Depois que o reservatório encheu, entrou em operação, a gente fez um outro trabalho de gestão, desses imóveis de gestão, de unificação, porque, pensa, a gente desapropriou mais de 600 imóveis, mas quando, no decorrer dos trabalhos, a gente identificou vários imóveis que tinham mais de uma matrícula. Então, no final, a gente desapropriou 800 imóveis, matrículas, e fazer a gestão de ITR, CCIR, de 800 imóveis dá um pouquinho de trabalho, né? Então, nós fizemos um trabalho de unificação dessas áreas, né? Então, hoje, a gente tem pouco mais de 20 matrículas que compõem, né, toda a área do reservatório, que dá pouco mais de 3.000 hectares. Né? Só não tem menos de 20 matrículas porque ainda tem algumas, né, tem rodovias que seccionam áreas, tem mudança de município, de comarca, tem algumas áreas ainda, como essa aqui, que foram áreas de posse, né? Então ainda não saiu o título definitivo, então impede, né, a unificação e a redução dessas áreas. Então, esse é um trabalho que é difícil ver as empresas fazendo, né? Tanto é que nós mesmo, né, em Ilha do Sul, a única usina que chegou nesse nível aqui foi essa. As outras ainda estão pendentes dessa atividade por falta de condição de fazer mesmo. E agora, 2 anos atrás, nem completou 2 anos ainda, nós adquirimos um novo produto, né, para todos os empreendimentos da empresa. Isso foi por força dessa resolução que implementou o BEDIT, né, que é um banco de dados da transmissão. Então, todas as concessionárias de energia foram obrigadas a mapear todo o sistema de transmissão em escala submétrica. Então, a maioria das empresas contrataram escaneamento a laser e fotografia aérea. Nós fizemos o mesmo, né, como tinha que fazer para as linhas, aproveitamos o contrato e fizemos para todos os ativos, inclusive, né, as usinas, para poder fazer monitoramento, né, dessa borda, né, que a gente chama, né, borda de reservatório, que é a faixa de APP. Porque desde a implantação lá, que entrou em operação em 2012, né, se passaram 11 anos, e nós nunca tínhamos um mapeamento novo, né, para monitorar.
E aqui agora a gente pôde, né, no final do ano passado, a gente fez esse trabalho, onde a gente cruzou, então, as informações das áreas desapropriadas com o que foi, de fato, cercado em campo. E aí a gente identificou pontos como esse, ó, onde a cerca deveria estar aqui na linha verde, que foi a área desapropriada, mas está no amarelo. Então, em todo o reservatório que a gente identificou 7 hectares de perda, né? Então, aqui teve várias causas, né, disso, né? Teve um outro problema na hora de fazer o cercamento, a empresa demorou, e aí a gente ouvia relatos de proprietário dedurando o outro, dizendo que o fulano lá mexeu nos piquetes lá, né? Assim como também tinha áreas onde a capoeira cresceu, a empresa foi fazer a cerca, às vezes num canto assim, não via o piquete, não via que continuava para cá, às vezes, né? Então, teve várias fontes aí de erros. E aí hoje a gente tem, então, a gente chegou a desenvolver um sistema, né, uma aplicação WebGIS, onde a gente faz, onde um técnico lá da usina, que não é nenhum agrimensor, é um técnico agrícola, ele é responsável por monitorar todo o reservatório. Então, através desta aplicação, ele consegue nos passar informação da situação. A gente identificou essas áreas, ele vai a campo lá e verifica, e dá uma solução, ele alimenta direto no banco, chega para nós a informação ali da solução do que precisa ser feito, né? Aqui também a questão dos corredores também está nessa aplicação, ele consegue trabalhar aqui a questão de status, se está ativo, se não está, qual o nível de conservação, né? Então, a informação que ela está sendo atualizada constantemente, né, pelo próprio técnico lá de campo, não precisa passar por uma validação da cartografia. Aqui algumas fotos desse trabalho de campo, então. Aqui temos uma foto do nosso engenheiro agrimensor lá da empresa. Então, aqui a gente levantou com RTK. Aqui nós estávamos com 2 frentes de trabalho, né? Uma frente com RTK e outra frente com estático, né? Levantando, então, aqui onde tem essas linhas amarelas pontilhadas, foram áreas que nós levantamos em campo, né? Para conferir essas falhas, né, que a gente identificou previamente. E aqui tem toda já uma pressão imobiliária, né, em cima das áreas de APP que vão sendo monitoradas, né, sempre tem casos de invasão. Aqui eu trouxe um detalhe, né, para ver a qualidade, né, do produto aqui. Então, essa aqui é a escala 1:1000 PEC, né, desse produto. Então, ele permite a gente ver, inclusive, onde não tem muita vegetação, a gente consegue ver perfeitamente as cercas e se tem alguma benfeitoria na APP, gado, né? É muito comum, né, o pessoal furar a cerca e soltar o gado. Então, aqui foi a experiência com essa usina, né, na parte de usinas hidrelétricas. Aqui eu vou trazer um pouquinho já outro segmento, né, geração eólica, né, de que forma que a gente atua, né? Então aqui também aqui é uma imagem da tela de uma aplicação WebGIS que nós temos, né, que a gente chama de prospecção eólica. Esses pontos azuis são torres anemométricas, que são torres que medem o vento, né, velocidade, potência do vento, para saber se naquela região é boa a qualidade do vento para desenvolver um projeto eólico. Então, aonde tem esses pontos azuis, são áreas onde a Eletrosul atua, faz monitoramento, faz medições. As magentas aqui são outras empresas, né? Então, se vê que todo o nosso litoral e toda a fronteira sul aqui com o Uruguai é uma área de bom potencial eólico, né? Aqui para o sul é a melhor região, né? Então, a gente atua, né, em todas essas áreas, onde hoje essas antenas coletam esses dados e aonde vai se desenhando, mostrando que tem potencial,
a nossa equipe, daí sim, do fundiário, entra para começar a fazer, então, o que a gente chama de conquista do proprietário, né? Levar para ele a ideia do projeto, mostrar os benefícios que ele pode ter e trazer ele como parceiro, né? Então, ele aceitando, ele assina um contrato, né, onde o imóvel dele passa a ser contemplado, então, por um projeto. Aí, hoje, dessas áreas todas, onde a gente tem uma atuação mais forte é aqui na região aqui de Mento, né? Então, a gente vai dar um zoom aqui para essa área agora, né, para a gente poder ver alguns números do que a gente faz, né? Então, tu vê que a gente tem aqui um divisor de águas, né, uma região alta, onde já existe um indicativo, né, porque existem atlas eólicos que indicam, né, esse potencial, né? Então, a gente entra com as torres de medição para aferir esse dado e ver o quanto, né, que pode ser aproveitado, né, de energia. Então, cada torre dessas, ela monitora o vento e ela tem um raio aqui de 10 quilômetros, que é a área que valem esses dados. Então, se o monitoramento do vento deu bom, quer dizer que eu posso desenvolver um projeto num raio de até 10 quilômetros da torre onde é coletado esses dados. Então, dentro desse raio, nós saímos, né, a nossa equipe sai, então, fazendo o cadastro das propriedades. E aqui começa pré-cadastro, porque primeiro é só uma identificação bem expedita. Então, aqui a gente usa bases disponíveis, seja do CIGEF, seja de prefeituras, o próprio proprietário, quando tem algum mapa. Se não tem nada, a gente abre o computador na frente dele, abre o Google lá, ele indica as divisas, né, e a gente vai montando para conhecer a estrutura fundiária. O proprietário se torna parceiro do projeto, ele já ganha regularização do imóvel, se não estiver regularizado, né, porque existem alguns critérios que precisa atender para poder fazer parte de um projeto. Um deles é estar regularizado. Então, a gente já entra fazendo a certificação, certificação ali. São imóveis característica de acima de hectares, então aí é um trabalho que a gente faz com a equipe própria, então a gente está sempre lá com a nossa equipe, o proprietário se tornou parceiro, a gente já entra, faz a regularização, o imóvel já fica disponível para a engenharia botar projeto em cima, né? Então, aqui tem alguns números, assim, só para ter uma noção de grandeza, né? Todas essas áreas aqui que estão cobertas por torres anemométricas é o equivalente a mais ou menos 290 mil hectares. Tá? Nós temos já na nossa base de dados, né, todos esses polígonos pretos, em torno de 1.000 imóveis. Né? E aqui tem várias fontes, né, desde um cadastro expedito até imóveis certificados no INCRA. E a gente tem essa informação, a gente consegue clicar ali e ver qual é a condição, né, dele. Aqui abrange 4 municípios, né, nessa região. Aquele parque eólico que eu mostrei no início, que nós já temos operando, ele está aqui, ó, tá? E o que está sendo implantado hoje está aqui. Na próxima slide, nós vamos dar um zoom aqui para dar uma olhadinha. Tá? Nessa região aqui toda, né, a gente fez esse pré-cadastro, então, reuniu, né, o que existe de cadastro, né, tem esse montante de 290 mil hectares, mas desses 290 mil, nós com a equipe própria, já referenciamos 240 aproximadamente, que equivalem a 55 mil hectares. Isso ao longo dos últimos 8 anos para cá. Aqui já temos uma visão, então, da classificação dos imóveis. Né? A gente tem várias classificações, indicações, então, conforme vai mudando a cor, vai indicando uma situação. Então, o verde está apto para participar de projeto. Vou dar uma aceleradinha aqui, né, por causa do tempo. Aqui a gente tem uma visão, então, do projeto eólico que está em implantação. Né? Então, hoje a gente já trabalha quase sem papel, só imprime papel para levar para cartório, para órgão ambiental. Internamente, basicamente, tudo é mapa digitativo, né? Dinâmico.
muitas vezes o técnico que não é do GEL, ele interage, alimenta o sistema, né? Então, só para ter uma ideia aqui a gente tem já o projeto de acessos, rede média para cada aerogerador dentro da propriedade. Isso aqui a gente já faz, então, as plantas memorial descritivo, aqui é dos acessos, aqui da linha de transmissão, né? Isso aqui é esse móvel aqui. Tá? Aqui. Então, gera esses produtos, né? Planta, memorial descritivo para cartório, mas internamente não, né? Depois tem outros trabalhos aqui de preparação de infraestrutura, né, para os equipamentos, caminhão, trazendo aquelas pás enormes. Então, tem estradas que tem o ângulo muito fechado, 90 graus, né? É preciso abrir esses ângulos. Então, aqui mostra uma situação dessas, onde aqui foi feito um chanfrado na cerca, né? Então, entra aqui outro caso, aqui o ângulo forte, tinha que né, diminuir o raio da curva. Então, entra a topografia aqui, vai medir para poder indenizar essa área, né? Na sequência vem a infraestrutura, né, para trafegar esse tipo de maquinário aqui, né? E depois levantar os equipamentos. Então, essas fotos aqui eram daquele outro parque lá que foi construído em 2012. E para finalizar bem rápido, aqui já é um outro projeto que a gente está também executando agora, que é a reconstrução cadastral de todos os imóveis atingidos na história da empresa. Então, nós temos, nesses 12 mil quilômetros de linha que a empresa tem, tá? Aqui esse projeto abrange só o cadastro de transmissão, que é a maior parte, né, dos imóveis que a empresa atua. Então, nós estamos reconstruindo, pegando a planta, pegando os processos que eram em papel, né, esses 30 mil processos, 30 mil imóveis que foram atingidos por empreendimentos, pegamos os papéis, digitalizamos, hoje está tudo em PDF, né, num gerenciador eletrônico de documentos, e hoje temos uma empresa contratada que está redesenhando, né, as plantas, né? Então, aqui nós temos um exemplo de uma faixa de servidão que cruza um imóvel, ela está redesenhando e já referenciando imóvel por imóvel, montando um mosaico, né, para a gente ter a reconstrução desse cadastro. Aqui tem uma indicação aqui das linhas que já estão prontas, concluídas, né? Aqui uma amostra do produto depois de pronto. Então, a gente tem diversos níveis de informação, né? A gente tem, por exemplo, a base de imóveis, né? Aqui a gente vai juntando, compilando uma base própria, a gente vai juntando do CIGEF, quando o imóvel aparece no CIGEF, a gente puxa para a nossa base e vai somando com aqueles imóveis que a gente faz levantamento, com imóveis de terceiros, aqueles que pedem anuência, né? Citei antes, pede anuência, a gente aproveita esse trabalho para atualizar, né? Porque a gente ainda tem muitos imóveis, muitos cadastros que são de 20 anos atrás, a propriedade já mudou dezenas de vezes de proprietário e nós não temos a informação atualizada. Então, a anuência é outro processo que gera atualização cadastral para nós, né? E isso dá um ganho de sinergia muito grande, né? É mais mais um exemplo, né, de ganho de sinergia. Por exemplo, temos ainda muitos processos que são judiciais, né, estão judicializados lá há 10, 15 anos, né, como a gente viu o caso do Ricardo, que citou um. Então, e às vezes quando sai a sentença do juiz, depois de 10, 15 anos, o imóvel não é mais o mesmo, não tem mais a mesma conformação, o proprietário não é mais o mesmo, aí vai lá e aí precisa localizar o histórico, né, para ver fazer uma atualização. Então, hoje, com esse trabalho, o técnico lá
que às vezes, geralmente não é da área de agrimensura, ele já consegue localizar, então, né, pelas informações do processo já referenciado, ele localiza com mais facilidade. Aqui tem uma série de atributos, né, de cada processo que é tratado também, então a empresa não faz só a geometria, a reconstrução da geometria, ela também faz um saneamento, né, de dados do processo, informações chaves importantes, né, para a pesquisa. Aqui, ó, já temos uma visão já daquele produto do aerolevantamento que contratamos recente. Aqui é um caso de uma anuência, por exemplo. Aqui a gente tem o processo reconstruído, pode ver que a divisa aqui tem uma diferença também, né? Na época foi cadastrado retinho aqui. Esse imóvel nós recebemos do proprietário, porque ele estava fazendo um desmembramento, ó, que era um imóvel só, estava desmembrando aqui em 6 áreas, né? 7 áreas. E aí o que consiste a anuência, né? Nós tínhamos um imóvel com gravame de servidão. A partir do momento aqui, ó, ele está desmembrando aqui no eixo da linha, ó. Então nós vamos passar a ter agora 3 matrículas que vão ser atingidas pela servidão. E não é mais essa área original. Tem que se quantificar quanto de servidão que vai recair para cada matrícula, né? Isso é outro trabalho. Aqui tem outra discussão, né, que nós temos uma briga ferrenha com os cartórios de registro de imóveis, porque a gente entende que a retificação de imóvel, ela se aplica, né, como diz lá no artigo 212, se aplica para todo registro ou averbação, né? E uma servidão é um registro. E a gente tem uma briga, porque metade, é bem dividido, uma metade dos cartórios, dos registros, não aceita fazer uma retificação dessa servidão junto com a retificação do imóvel, né? Não aceita porque eles têm entendimento que foi instituído por escritura pública, só pode ser retificado por escritura pública. Eu digo, tá, o imóvel foi comprado por escritura de compra e venda, como é que retifica, então, administrativamente, né? Então tem essa. E isso é real para todos, para o proprietário, para a concessionária, porque isso que não aceita fazer a atualização só vai aumentando o tamanho do bolo, porque nesses casos o que acontece? Vão ser abertas aqui essas 3 matrículas e as 3 vão ficar com a mesma área. Vão ser transportados, esse gravame vai ser transportado para as 3 matrículas. Então vai triplicar a área da servidão, né? Então vai ficar uma área que não reflete a realidade, além de estar desatualizada a descrição e tudo mais, né? Mas tem bons cartórios aí, bons oficiais que entendem e fazem. Então, o imóvel sai desmembrado e com a servidão atualizada em cada parcela, quanto que atinge. Então, esse é um trabalho assim, que a gente vem chamando muita atenção, que é pouco conhecido também, né, no setor. Aqui temos um caso, né, só para mostrar a qualidade das imagens, né, que permite identificar com um grau de detalhamento bem grande, né, ocupações irregulares, né, em faixa de servidão. E era isso, gente. Eu agradeço, né, a oportunidade de poder estar aqui compartilhando um pouquinho da experiência, né. Espero que, de alguma forma, a gente possa ter inspirado aí os jovens estudantes aí a seguir a profissão, que ela é muito gratificante. Obrigado. Ficamos...